Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o debate Guarulhos desta segunda-feira, 5 de abril. E você? Como é que foi o seu final de semana? Respeitou as regras da vigilância sanitária? Você não se envolveu com nenhum tipo de incidente, aglomerações? Não pegou o elevador do seu prédio com mais de 2 pessoas? De verdade? Se você fez tudo isso, parabéns, que Deus abençoe sua vida. Comigo, o corintiano Felipe Poi. Na retaguarda eu tenho o Lucas Braga e o timaço da TV Guarulhos. Vamos aos destaques do portal Guarulhos em destaque.com.br. Na tela, meu amigo Felipe Poi. São Paulo supera 80% de doses a serem entregues no Brasil até o final de abril. Média de mortes por Covid-19 no país recua, graças a Deus. Muito interessante a decisão do presidente da ACE, que vai atrás de socorro a comerciantes em cobrança de água, luz, água e aluguel. Essas e outras notícias no portal Guarulhos em destaque.com.br. Meu brother Felipe Poi. Um convidado todo especial, meu amigo pastor Aécio Ribeiro, boa noite. Boa noite, Geraldo. Que alegria, meu irmão, participar contigo mais uma vez desse programa, que tem sido realmente muito útil para essa cidade, para a sua audiência. É um prazer enorme poder servir. E eu fiz questão, muito obrigado, pastor Aécio, fiz questão de sempre que possível ter o pastor Aécio, pelo menos uma vez por mês em nossa grade, pelo conteúdo da entrevista que a gente entende que é importante nesse momento. De uma maneira geral, pastor, essas pessoas necessitam de ouvir palavras de sabedoria, e eu, como pastor, homem de Deus, homem temente a Deus, sabe como lidar nessas situações. Pastor, o Covid-19 fez com que pessoas tivessem que lidar com a morte como muito próximo. Como é que a fé pode ajudar a enfrentar esse tipo de situação? Realmente, Geraldo, é uma situação bastante delicada, porque o que acontece com o Covid, né? Na verdade, morte, vou voltar aqui um pouquinho, morte, na verdade, é algo com que a população, a sociedade convive, né? Continuamente, só que não se dá conta de uma forma tão intensa quanto a Covid fez acontecer, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa, Geraldo, de abril de 2004, ou 2020, né? Abril de 2020, do ano passado, até abril de 2021, até hoje, né? Foram 13 milhões de pessoas mortas no mundo. 13 milhões. Meu Deus. 3 milhões de Covid. Ou seja, tem 10 milhões de pessoas que recorrentemente morrem todos os anos. Né? O que acontece? Acontece que a comunidade, a sociedade, de modo geral, parece que, mesmo diante dessas outras mortes, não se dá conta de algo muito presente, né, que é a morte. E a Covid, de alguma forma, fez com que as pessoas percebessem isso, parece mais perto, né? Essa sensação de que, meu Deus, qualquer coisa eu posso... que garantia você tem de que você vai sair de sua casa, que você vai ter o estúdio, que você vai voltar e você está livre de se infectar? Que garantia você tem de que você vai num supermercado, que vai comprar alguma coisa e você vai sair sem se infectar? Então, essa coisa da infecção do vírus, que é muito rápido, que é muito fácil, fez também com que as pessoas passassem a perceber a morte de uma forma mais próxima. E aí, Geraldo, quando lidar com a morte, o tema da morte é um tema muito complexo, né? Porque ele envolve pelo menos 3 áreas que eu acho que são 4, né? Que eu acho que são muito próximas e que lidam com a morte. É a ciência em si mesma, no que diz respeito às questões biológicas, né? O médico, a medicina, etc., né? A saúde. É a psicologia, que também vai tratar, né, de uma forma muito intensa, né, com essa questão da perda, do luto e etc., né? E com não transformar o luto na melancolia, toda essa coisa. A sociologia, a filosofia, que também vai procurar, de alguma forma, compreender essa temática da morte, e a teologia. O que acontece é que, dentro dessas 4 instâncias, né, você chega a um momento, Geraldo, muito curioso. Tem um momento em que a ciência, que a saúde, a medicina, não vai conseguir evitar a morte.
um momento em que a psicologia não vai conseguir dar explicações muito convincentes ou mesmo confortantes, né, para as pessoas. A filosofia vai continuar sendo, né, algo muito idealista, muito dentro de um plano realmente conceitual, mas não necessariamente confortável, né? Então é onde entra a fé e a teologia, que realmente age de uma forma muito intensa, muito próxima também das pessoas, quando elas têm que passar por esse problema. Eu percebi a nossa demanda dentro das igrejas, né, como a demanda aumentou, viu, Geraldo? De pessoas carentes, de pessoas com necessidades enormes, pessoas com dores na alma, porque lidaram com a morte, porque perderam pessoas, e essas pessoas buscam justamente na fé, buscam na religiosidade ou na espiritualidade. Às vezes elas buscam religião, mas na verdade o que elas querem o conceito espiritual, é a espiritualidade. Então elas buscam um amparo, elas buscam uma resposta, elas buscam um entendimento. E aí, a gente sabe o que o apóstolo Paulo dizia lá aos Tessalonicenses, né, aos irmãos de Tessalônica, que ele dizia assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então, ele mostra, dentro do seu discurso, da doutrina paulina, que a vida é muito maior do que o corpo, vai muito além do corpo. E essa concepção, que é totalmente espiritualizada, é uma concepção que a fé apresenta, de modo que as pessoas recorrem sempre. O ambiente, eu digo, Geraldo, de verdade, mais favorável à proliferação de fé, mais favorável à frutificação da fé, é justamente o ambiente dos hospitais, onde a vulnerabilidade da vida se torna extremamente tátil, e os cemitérios ou os velórios, onde as pessoas estão com suas almas completamente angustiadas por não saber o que acontece após essa vida aqui, esse movimento na Terra. Então eu penso que a fé exerce um poder muito importante, muito significativo, muito necessário dentro desse contexto, e a gente está percebendo isso inclusive na própria demanda, que aumentou bastante no nosso trabalho, acompanhando pessoas nesse contexto. Agora, eu vejo, de uma maneira geral, pastor Écio Ribeiro, que também falta aí a responsabilidade de entender que essa doença é séria e muita gente está levando na brincadeira. Haja visto que em algumas regiões onde o turismo tem o seu carro-chefe como caixa principal da cidade, os prefeitos estão fazendo vista grossa. Na imprensa ele fala que cumpre, mas a gente sabe que não cumpre o que aconteceu nesse feriado prolongado da capital e da Grande São Paulo, com exceção do Alto Tietê, incluindo Guarulhos, o que se viu as pessoas nas praias, né, no litoral sul. Um grande absurdo. Quer dizer, enquanto se discute a importância de obedecer às normas da vigilância sanitária, existem pessoas que questionam esta decisão de não sair. É impressionante isso. Eu não consigo entender. Geraldo, eu acho que uma vez até a gente chegou a falar com ele, acho que no ano passado nós falamos um pouco sobre isso num dos seus programas. O problema é o seguinte: a nossa sociedade dessa geração é uma sociedade completamente indisciplinada. A ausência de disciplina, não é? Correto. E olha só, vamos pensar o seguinte: a base da disciplina, o que sustenta a disciplina é o dever, ok? Nossa sociedade não é a sociedade da disciplina, é a sociedade do desempenho. E a base do desempenho é o poder. Olha que coisa curiosa, a base da disciplina é o dever, a base do desempenho é o poder. Então nunca se falou tanto em pessoas que se sentem empoderadas como nessa geração. Empoderamento, eu posso. E essas pessoas, olha, você observa que inconscientemente elas abraçam essa ideia de poder, e elas não estão nem ligando, cara, para Covid, para vírus. Você vê aqui, ó, acabei de ver aqui também uma reportagem sobre como os jovens no Rio de Janeiro debocham da fiscalização. Sim. Debocham da fiscalização, fazendo festa, estão nem aí, cara. Se eles chegam lá para fiscalizar, eles não estão ligando. Aqui em São Paulo, de novo, Geraldo, de novo, mais um final de semana em que a polícia tem um trabalho intenso de ter que, olha, de baile funk, de festas clandestinas, de eventos. Poxa, o pessoal não respeita. E aí, obviamente, alguém diz assim: mas pô, eu fui para a festa e não tive nada.
Ele não entende que a presença dele ali, que isso para mim é uma estupidez enorme, né? Quando a pessoa não compreende que a presença dele nesses eventos é uma presença que promove a disseminação do vírus, promove a proliferação do vírus, promove o contágio. Ele não se dá conta disso. E a resposta para esse evento de fim de semana agora não é nessa semana, não é na semana que vem, é daqui mais para frente, daqui 4, 5 semanas. Ele diz, não tem nada a ver. Ele pensa que não tem a ver. Eu vou te dizer que eu acredito que essa grande onda que a gente entrou agora, claro, eu não sou especialista para isso, tá? Eu estou falando a partir do que eu tenho observado, e eu acredito que essa grande onda é resultado ainda, sabe de quê? Das festas de janeiro, do carnaval de fevereiro, entende? Que está lá atrás, Corretíssimo. está repercutindo agora. E eu acho que esse é um grande problema. Lamentavelmente, a gente tem que conviver, né, com essa indisciplina, com essas pessoas que se sentem empoderadas, supermans, como é que é aquele filme, Geraldo, que aparece um bocado de super-herói? Vingadores. Vingadores. Isso, os Vingadores. Os caras vão se sentindo super-heróis e dizendo assim, eu vou vencer o vírus, esse vírus não chega em mim. E aí é exatamente essas pessoas que acabam sendo os inocentes úteis, né? Ou os inocentes, não, nem vou dizer inocentes, eles serão úteis para fazer com que esse vírus espalhe de forma tão agressiva e tão terrível, né? Infelizmente, essa é a verdade. Agora, pastor Écio Ribeiro, a gente sabe que o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil é algo positivo, é algo super agradável. Com a sua experiência, você acha necessário cultos presenciais? Geraldo, nós brasileiros, de modo geral, nós somos muito calorosos, né? Já li bastante sobre isso, sobre esse perfil da sociedade brasileira. Nós somos pessoas que gostamos muito, nós somos sensitivos, nós gostamos de tocar, né? De abraçar. Nós temos assim um perfil comportamental que envolve muito a questão da presença. Isso é uma característica do brasileiro. E os cristãos, eu não vou falar nem os evangélicos em si, mas os cristãos de modo geral, acentuam ainda mais essa coisa da comunhão. O que a gente chama de comunhão? É estar no mesmo ambiente, é estar comungar, né, da mesma fé e estar muito próximo no mesmo corpo. Então, por conta disso, a presença faz toda a diferença, né? A gente tem essa coisa de ouvir virtualmente a voz do apóstolo Paulo falando para o Timóteo assim, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Então, a gente acaba tendo essa coisa de superdimensionar, supervalorizar o culto presencial, porque o culto presencial, de fato, tem um caráter diferente, né? Às vezes, ontem eu ouvia o meu companheiro pastor Marcelo dizer algo muito interessante, que às vezes a palavra em si, ela é importante tudo, mas a palavra com a presença ganha muito mais efeito, né? Então a presença realmente é algo muito importante. Agora, o que está acontecendo na nossa geração é o seguinte, no nosso momento, é que há também da parte de alguns líderes, e aí, com todo respeito, eu estou falando aqui por mim, enquanto pastor, não posso falar por outros, mas da parte de alguns líderes, muito agonia, querendo demais que as portas se abrem. Nós vamos ter que abrir, vamos ter que fazer, porque é um absurdo ficar com as portas fechadas. Eu até diria que você não pode jamais renegar o direito à fé e o direito à religiosidade, o direito ao culto, o direito à celebração. Você não pode renegar isso. Agora, todos nós, líderes, precisamos ter a consciência de que qualquer aglomeração que você fizer num momento como esse, você está fomentando, de alguma forma, você está provocando ou oferecendo cenário para o vírus, para o vírus se encontrar mais espaço e se desenvolver. Então, eu penso que não seria necessário, talvez, nesse momento, Geraldo, as portas se abrirem para aglomerar. Eu acho que se as igrejas estiverem abertas para alguém ir fazer uma oração individualmente, para alguém ir buscar um conselho pastoral individualmente, para alguém ir buscar algum tipo até de ajuda, porque como eu disse aqui no início, realmente houve uma demanda muito acentuada nesse período. Eu estou vendo, Geraldo, se eu abrir minha agenda, eu levanto todo dia 5h30 da manhã, meu irmão. Se eu abrir minha agenda a partir das 7, eu vou até 11 da noite atendendo, pode ter certeza. É uma demanda enorme. Então, agora, o que acontece é que dentro
dentro deste movimento que a gente está vivendo, eu acho que é preciso também da parte das igrejas ter uma certa consciência de que não dá para aglomerar. Agora, o que acontece? A igreja, Geraldo, ela vai existir independente da presença física, sabe? Existe uma igreja que eu considero que é a igreja que a gente chama de corpo místico de Cristo, que é a igreja que está na cidade, que necessariamente não está reunida no mesmo lugar. Então eu não sei até que ponto a igreja está sendo ameaçada, sabe, na sua existência, se porventura uma lei nos obrigar a não aglomerar, Eu jamais iria aprovar alguém ou alguma lei que nos obrigue ou que nos cerceie o direito do culto, que nos cerceie o direito da congregação. Nós temos esse direito. Agora, se dentro de um momento, por conta de um protocolo momentâneo, que ainda não se sabe exatamente o que fazer, né, para você evitar. E a única coisa que a gente sabe são esses cuidados que você acabou de dizer na abertura do seu programa, quando você perguntou se a gente de fato está cumprindo os protocolos. A única coisa que sabemos é isso. Então, por que não cumprir, né? Então, eu penso que as igrejas poderiam cumprir muito bem o seu papel, desempenhar muito bem o seu papel, sem necessariamente promover a aglomeração. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, ele que é, além de pastor, jornalista, com uma vasta experiência, e a gente entende que hoje é muito importante a população ouvir este tipo de manifestação e de argumentação. Agora, tivemos agora no final de semana uma decisão monocrática do ministro Cássio Nunes, né, abrindo as igrejas para 25% da capacidade de cada igreja. O senhor acha que foi um parecer correto, o pastor Aécio? Sim, corretíssimo. Ele simplesmente cumpriu o que a Constituição diz. É o que eu acabei de dizer. Nenhuma lei pode impedir, olha bem, o direito da pessoa de congregar, de cultuar, de fazer culto. É por isso que eu fiz questão de destacar na minha fala anterior, que eu estou apelando para o bom senso e não necessariamente para uma imposição legal. O que acontece, Geraldo, assim, o ministro, na minha opinião, ele simplesmente cumpriu aquilo que a lei reza, mas que a Constituição ampara. Então, a Constituição ampara o livre culto. Agora, se a decisão dele, se a pergunta for, a decisão do ministro sendo a decisão monocrática correta ou não, aí eu já não consigo dizer, porque eu não sei como é, porque de vez em quando eu vejo decisões monocráticas aí para tirar bandido da cadeia, para cancelar a sentença. Eu vejo decisões monocráticas. Então, eu não sei qual é qual é a doutrina que rege o comportamento do STF para dizer se essa decisão monocrática foi correta por ser monocrática. Eu acho que pelo mérito, sim. Pelo mérito está corretíssimo, porque é um direito. E eu acho que o ministro simplesmente se valeu da Constituição para dizer que é errado os estados e os municípios cercearem o direito. Repito, cercear o direito de culto jamais. Agora, o que eu vejo que na lei, que eu vi assim, na posição do ministro, que eu achei muito interessante, é que eu achei muito interessante é que a decisão dele traz também regulamentações de como poderia funcionar. 25%, que eu acho correto. Você tem um menor número de pessoas, você promove um afastamento maior. Então, 25%, você ter todo o protocolo de segurança na entrada, você ter álcool em gel, medidor de temperatura, tapete higienizante, sanitizante, né, a gente fala, aqueles tapetes para higienizar os pés, que mais? Máscaras. Eu acho que toda igreja tem que ter, além de acreditar que os irmãos chegaram de máscara, tem que ter lá um arsenal, como a gente tem feito lá na Logos, tem que ter um arsenal de máscara, para quando alguém, caso esqueça, olha, está aqui a sua máscara, por favor, coloque a máscara, para manter esse protocolo. Eu acho que isso é importante e não vejo da parte do ministro nenhuma ausência de correção em ter, pelo mérito, tá? Em ter defendido essa causa. Pastor Aécio Ribeiro, você sabe que muitas vezes há um questionamento de algumas lideranças políticas no Brasil se os pastores devem se envolver em questões de fórum político. Qual é a sua opinião?
Ah, o pastor é cidadão, né, Geraldo? Sim, Pastor é cidadão, por que ele não pode falar de política, né? Ora, não é o fato dele ser pastor que ele tira do Senado, te blinda e diz, oh, bom, você agora não pode falar mais nada. Não, ele é cidadão, não tem problema nenhum ele sim, argumentar sobre política, dar opinião política. O que eu acho é o seguinte, é que alguns pastores exageram, né, Geraldo? Eles já sim. querem ser cientistas políticos. Eu acho que nem nós, jornalistas, e nem os pastores, todos nós, jornalistas, pastores, advogados, qualquer um, podemos ter as nossas opiniões políticas. O que a gente não pode é começar a tentar construir teses, sabe, de ciência política, porque nós somos especialistas nisso, né? Agora, Aham. participar no sentido de, talvez, de dar uma opinião, de pensar alguma coisa, eu acho que ninguém é proibido a pensar, todo mundo pode pensar como cidadão. Agora, tem um risco, né, Geraldo? A gente sabe que quando um pastor começa a declarar-se, né, do ponto de vista até das redes sociais e tudo, ou publicamente, quando começa a se posicionar politicamente, há um risco muito grande. Qual é o risco? Normalmente as pessoas que seguem determinados segmentos religiosos, eu não vou falar só de pastor, mas também de outros movimentos religiosos, normalmente as pessoas tendem a dar muita credibilidade àquilo que o líder fala. Então, às vezes, o pastor também, ao invés de apenas demonstrar, dar uma opinião política, ele acaba procurando se aproveitar do ambiente de sua autoridade, e eu acho que isso é um crime até de prevaricação, porque ele se utiliza do posto, né, e se utiliza da sua autoridade com os fiéis para patrulhar, para conduzir, Sim. para, de alguma forma, manipular a decisão dos outros. Eu acho que aí já é um risco muito grande. Penso que qualquer pastor pode ter suas opiniões políticas, desde que ele não as use no sentido de patrulhar ninguém, ou de manipular ninguém, ou de fazer também um encabestramento de voto. Aí já é uma coisa, para mim, muito mais complicada. Mas participar politicamente, eu participo politicamente, geral, de tudo. Eu, todos os dias, Sim. eu tenho uma preocupação de saber como é que está o movimento, porque nós oramos, e quem quiser confirmar, está lá no YouTube, todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos oração aqui ao vivo, e eu faço oração e oro pelo presidente da República, eu oro pelos governadores, eu oro pelos prefeitos, especialmente o prefeito Guti e o vice Jesus, por quem eu assumi um compromisso pessoal de orar todos os dias, eu oro todos os dias. Não de todos os dias. E aí, por conta disso, eu também tenho que estar atento, né, aos movimentos políticos. Eu estou observando o que está acontecendo em âmbito federal, âmbito estadual e em âmbito municipal. Estou percebendo tudo isso. E aí, óbvio que eu tenho minhas opiniões. De vez em quando eu estou lá no Twitter falando alguma coisa, colocando alguma postagem. Não no Instagram, que o Instagram meu é só para liderança. Eu trabalho muito a temática de liderança. Mas lá no Twitter, eu estou sempre fazendo algumas postagens políticas, algumas opiniões. E aí as pessoas, obviamente, que me seguem lá no Twitter, vão entender mais ou menos qual é a linha ideológica que eu abraço, né? Agora, o que é verdade é que, volto a dizer, jamais usaria o meu posto ou a minha influência enquanto pastor, né, para manipular alguém ou para dizer que alguém está errado porque votou assim, ou porque pensou contrário a mim. Mas eu acho que participar politicamente é um dever até de todo cidadão e um dever também dos pastores. Pastor Écio Ribeiro, e há um questionamento, inclusive, no início o presidente da República, Jair Bolsonaro, questionava isso. Hoje não mais, ele sabe da importância da vacina, né? Tem atletas morrendo, essa doença é uma realidade. Qual é a sua opinião a respeito da eficácia das vacinas? Geraldo, olha que coisa, rapaz. Foi agora, essa semana, foi o Agnaldo Timóteo, né? Que já Sim, tinha tomado as duas doses da vacina, né? Claro que, muito provavelmente, ele tenha contraído o Covid antes da segunda dose, mas ele já tinha tomado as duas doses. E eu confesso a você, Geraldo, que isso tem me causado uma certa perturbação também, sabe? Eu tenho ficado meio inquieto com isso, porque olha só, nós já temos mais pessoas vacinadas no Brasil do que o número de infectados. Olha bem, sim, temos mais pessoas vacinadas do que o número de infectados. Temos em torno de 20 sim, milhões de pessoas vacinadas,
20 milhões, com mais ou menos 13 milhões de pessoas infectadas, de 12 a 13 milhões. Então, veja bem, a gente já tem um número bem expressivo que já era para apresentar alguns resultados. Você não concorda comigo? Que esse Sim. número já era para apresentar alguns resultados? Porque se 11 milhões de pessoas infectadas causou tanto, digamos, impacto, eu acho que era para esses 20 milhões de vacinados causar também um certo impacto. E a verdade é que eu ouvi um infectologista essa semana dizer que mesmo a pessoa vacinada, ela tem que andar de máscara, tem que fazer cuidado A, B, C, D. Peraí, mas a vacina serve para quê mesmo? Isso eu estou dizendo de uma perturbação, não estou colocando questionamento aqui se vale ou não. Eu estou dizendo que eu fico em dúvidas. Por que a gente tem um movimento tão forte que a vacina está acontecendo? O Brasil já está aí figurando entre os países que mais vacinaram até hoje no mundo, mas o número de mortes está cada vez mais angustiante. O número de infectados todos os dias aumentando. Quer dizer, o Brasil está registrando recordes diários. Eu não entendo, Geraldo, de verdade, eu não entendo como é que é. A minha pergunta, é uma pergunta que eu deixo no ar, que eu gostaria que algum infectologista, sei lá quem, me respondesse. Uma pessoa vacinada já está livre? Ela já pode ir para qualquer lugar? Ela já pode ir para o supermercado? Pode ir para o culto? Porque senão a gente vai dizer assim, irmão, você já vacinou? Venha para o culto, vamos aglomerar. Já pode? Eu não sei. Eu não sei como é que isso funciona, entende? Eu tenho dúvidas ainda, muitas dúvidas. Eu acho que essas dúvidas que são minhas devem ser dúvidas também de uma grande quantidade de brasileiros que estamos todos querendo a vacina, né, Geraldo? Eu sou favorável à vacina. Acho que tem que ter vacina, distribuir para todo mundo, e quanto mais a gente conseguir aumentar o número de vacinados, melhor. Eu só estou me perguntando hoje por que esses dados são tão alarmantes justo depois que a vacina chega e que você já tem um número expressivo de pessoas vacinadas. São 20 milhões de pessoas vacinadas. E nesses 20 milhões, a minha pergunta não está adiantando nada? A gente continua com as mesmas tensões, do mesmo jeito, também uma preocupação, a cabeça meio perturbada, sem saber se sai, se não sai, se vai, se não vem. Eu acho que são essas questões, Geraldo, que ainda me deixam um tanto assim, reticente, não com a vacina, volto a dizer, mas preocupado em saber como é que é isso. Eu gostaria muito que alguém, você me fez uma pergunta, na verdade eu é que vou dizer, eu tenho muitas dúvidas ainda, eu gostaria de ser esclarecido, né, de saber de fato o que acontece, como é que é esse negócio, como é que se explica isso, né? Não sei, realmente não sei. Pastor Aécio Ribeiro, como sempre, muito simpático esse jornalista aqui. Eu sempre agradeço, porque sempre que ligo para você, está sempre disponível para o nosso público aqui da TV Guarulhos e das redes sociais. As suas considerações finais, aliás, Pastor Aécio Ribeiro é o nosso aniversariante da semana, com mais uma primavera. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns, fez aniversário, que Deus abençoe sua vida. Eu sei que foi uma festa familiar, mas todos que amam a sua vida teve a oportunidade, de alguma forma, enviar uma mensagem. Pastor Aécio Ribeiro. Oi, Geraldo, muito obrigado por suas palavras de carinho. Aliás, eu aniversariei no dia 1º de abril, gente, há 5 dias atrás, dia 1º de abril. Ainda ontem, os irmãos da Logos fizeram uma cerimônia virtual de gratidão a Deus por essa passagem de aniversário. Foi realmente muito emocionante, eu fiquei muito emocionado. Sobretudo, Geraldo, eu quero até declarar isso aqui, aproveitar aqui o espaço que você está me dando aqui na TV, para dizer o quanto eu estou grato pelas palavras de carinho, pelos amigos que eu consegui construir nesses anos. São 48 anos de vida, mas com uma história muito, eu vou dizer, de verdade, eu tenho uma história feliz. Eu sou muito feliz e realizado naquilo que alcancei até aqui. Peço a Deus que continue realmente me abençoando para que eu possa ser útil, né, às pessoas. E eu recebi tanta palavra de carinho, feedback tão não sei se é porque é aniversário, né, Geraldo? Diz que no aniversário, no dia que a gente morre, todo mundo fala bem, né? É porque você é querido, mas... Eu recebi, na verdade, muitas palavras de carinho e eu entendi com essas palavras que a minha responsabilidade fica até maior, né? Porque se realmente tudo que disseram sobre a representatividade, sobre aquilo que eu tenho contribuído, realmente for da forma como eu ouvi,
a responsabilidade fica bastante pesada nos ombros, para a gente ter que ter o cuidado de saber que estamos inspirando, influenciando pessoas, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, e agradeço a você também por essas palavras de carinho. E, para finalizar, eu agradeço por essas oportunidades que você tem me dado. Conte sempre comigo. Eu sei que, às vezes, as nossas agendas ficam muito corridas, né? Mas Sim. eu sempre faço questão de encontrar um espaço para a gente conversar, por várias razões. Primeiro, porque amo o jornalismo, amo o teu trabalho, acho o seu trabalho sensacional. Já tivemos a oportunidade de caminhar juntos, né? Em uma outra Sim. ocasião. E eu acho que isso tudo cria vínculos que a gente não pode desmerecer quando de um convite. Então, sempre que você quiser, conte comigo, estamos juntos. Vamos fazer valer o nosso chamado. Obrigado, pastor Aécio Ribeiro, meu amigo. Que Deus abençoe, uma boa semana, pastor. Forte abraço. Amém. Conversei, portanto, nesse primeiro bloco com o pastor Aécio Ribeiro, também é jornalista, trabalhou na sucursal da Globo, no Nordeste, uma excelente pessoa. Meu amigo Felipe Poi, vamos com o primeiro e segundo break, daqui a pouco a gente volta com o artista Thiago Matos. Segura aí. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta nesta segunda-feira, uma noite super agradável, né? Dia 5 de abril. Vou conversar agora com o artista Thiago Matos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Geraldo. Boa noite, boa noite, boa noite. Está me escutando por aí? Bem, graças a Deus. Me fale um pouco do seu trabalho, né? Você tem um trabalho bastante interessante. O ex-secretário Victor falou comigo no final de semana e quando falou de você, falou com muito carinho do seu trabalho na cultura. A gente sabe que o artista hoje, Thiago, sofre de verbas publicitárias, o governo federal não ajuda, a gente percebe da dificuldade e eu respeito muito a cultura brasileira. Me fale um pouco dos seus projetos. Então, Geraldo, prazer, né, participar do seu programa. Falar um pouquinho aí, eu sou formado aqui na cidade, né? Tinha um projeto chamado Escola Viva de Artes Cênicas, que acontecia ali no Teatro Padre Bento. E eu comecei teatro na igreja, fazendo as peças bíblicas, Paixão de Cristo, essas coisas e tal. E aí tinha um ator que era o diretor dessa companhia na época, chamado Norton Nascimento. Não sei se você lembra dele. Lembro do Norton, lembro. Global e tal. Infelizmente acabou falecendo, mas ele foi o meu mestre, né? Eu gosto sempre de citar esse cara porque
eu sou bem movido à gratidão. Então, assim, ele que me incentivou, né, a estudar teatro. E vamos se dizer que 15 anos depois, hoje eu estou aqui na cidade com a minha escola de teatro, né, Academia de Teatro da RT, que já tem 8 anos de existência. Fica aqui na Luiz Facine, onde era o prédio do Cinetran. Lembra que fazia documento de carro aqui, Geraldo? Lembro, lembro. Então, aquelas salas, é tudo a estrutura da minha escola hoje. Cada sala é uma sala de aula. A gente tem 5 salas alugadas aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência e tal. E aí, sou envolvido em um projeto sobre doação de órgãos. Tive a oportunidade de passar no teste para fazer um filme internacional. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um contrato com o país Irã. E aí, eu já gravei 2 filmes lá para o Irã. E agora estou esperando essa pandemia dar uma baixada aí para ir lá gravar meu 3º filme. E esse projeto que eu estou contemplado agora, que você falou da verba, né, federal, que graças a Deus chegou na gente, né? Porque antigamente tinha a tal da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet não chegava, né, Geraldo? Só quem Sim. pegava eram os grandes, né? Aham. Então, eu fico muito feliz, né, que a Lei Rouanet, ela teve uma outra estrutura, foi mudado para esse nome, né, Lei Aldir Blanc, e conseguiu chegar nos artistas que estão começando agora. Eu vou te falar que se não fosse essa verba, né, que chegou na cidade, a gente conseguiu, certamente a minha empresa já tinha falido, né, a minha escola de teatro, porque a gente ficou ano passado fechada por um bom tempo. A gente tentou adaptar algumas aulas para online, a gente se surpreendeu, porque assim, quando se fala de teatro, é muito difícil a gente pensar no teatro online, né? Porque aí a gente vai Sim. para uma outra linguagem, que é o audiovisual. Mas tem coisas no online que a gente consegue trabalhar assim, Aham. Geraldo. O improviso mental, o pensamento rápido, a interpretação de texto com o aluno, de eu compartilhar um texto e começar a trabalhar intenções com ele, a nossa intenção facial, né? Então, tem algumas coisas que a gente se surpreendeu. E aí a gente conseguiu esse projeto, no CNPJ da escola, né? Aqui sou eu e mais 2 artistas da cidade, que vamos fazer uma sociedade, o Ricardo Guarel e o Gustavo Moy. E o meu pessoal é um projeto chamado Guarulhense Movido pela Arte. Até porque eu acho que eu sou movido pela arte, sim. Eu busco conhecimento, eu prestigio os artistas da cidade em diversas áreas. O pessoal da Secretaria de Cultura sempre me vê no Adamastor, né, assistindo, aprendendo, desde de shows de orquestra, dança, feiras de artesanato. Eu sou esse cara que as pessoas falam assim: caramba, Thiago, você está aqui de novo. Né? Mas, agora, Thiago, o guarulhense, ele gosta de arte. O guarulhense, a minha curiosidade é saber, como jornalista que sou há mais de 40 anos, nós temos um teatro Adamastor com excelentes acomodações. Você, como artista, você percebe se o guarulhense, antes da pandemia, valorizava a cultura do artista local? Então, Geraldo, eu vou dar meu ponto de vista aqui, que é o seguinte: a cidade é muito grande, né? Então, tem pessoas que consomem, sim, muita arte, mas o fato de estarem muito próximo a São Paulo, vão consumir arte em São Paulo porque não sabem da qualidade dos artistas da cidade. Então, existe esse ponto, né? Para que eu vou no Adamastor, vou no Nelson Rodrigues e tal, né? Pagar um ingresso de R$ 20 de um artista que não tem notoriedade nenhuma, eu não sei se vai ser legal o trabalho desse cara, sendo que eu posso pagar 40 que eu vou assistir um global em São Paulo. Então, a gente tem esse ponto de vista. O outro ponto de vista é daquele guarulhense que não fica sabendo, que não tem acesso. Pelo fato da cidade ser muito grande, a gente teve, eu acho que, uma gestão que teve uma agenda cultural, que era impressa, que as pessoas passavam e pegavam essa agenda e tudo mais. Então, assim, eu acredito que uma porcentagem do guarulhense, ele não tem acesso à informação, que as coisas estão acontecendo. A outra parcela consome arte fora, e tem uma parcela que
nem vai, nunca foi, nem sabe se gosta ou não, Geraldo. Porque é engraçado, quando eu comento do Adamastor, por exemplo, que é minha menina dos olhos, é o teatro mais aconchegante da cidade, mesmo eu tendo um carinho pelo Padre Bento. Padre Bento eu estudei lá, eu acho a arquitetura dele incrível e tudo mais. Mas saber que tem pessoas da cidade que não conhecem o Adamastor, nunca entraram no Adamastor, né? As pessoas passam pelo Lago dos Patos e não sabem que tem o Teatro das Rodrigues lá dentro, né? Daquele complexo e tal. Então, a gente lamenta porque falta mesmo essa divulgação e esse incentivo de também popularizar, né, a arte aqui na cidade, através de fomentos, contratações, porque a gente sabe da realidade também que as pessoas vivem. Não é pelo fato agora da pandemia, é o fato que muitas vezes, dentro de uma estrutura teatral, a gente não consegue cobrar menos de R$ 20 no ingresso. E R$ 20 com uma família de baixa renda, se você for pensar, ele, a mulher e o filho, já é 60, mas o deslocamento dele acaba ficando inviável. Então, por isso que tem muitas pessoas aqui na cidade, infelizmente eu digo isso, que nunca foram no teatro. Então eu lamento, então a pessoa nem sabe se gosta ou não, né? Uhum. Esse projeto que eu estou agora, Geraldo, e aí você falou se o Guarulhense gosta de arte ou não, para você ter ideia, eu fui contemplado aqui na minha escola para dar aula de teatro para 250 pessoas por 3 meses, totalmente gratuito. O que aconteceu, Geraldo? Ah, Mais de mil inscrições das pessoas querendo. Tanto que foi uma conversa que eu tive com Jesus, falando assim, eu mostrei para ele os números, falei, tá vendo, as pessoas querem. Mas muitas vezes eu, com a estrutura que tenho, né, pagando aluguel, então eu não consigo sair do bolso para a galera, não consigo sair fazendo um curso gratuito. Mas quem demanda tem. Até porque o teatro é uma ótima forma para o desenvolvimento pessoal. As pessoas entenderam isso. Você, como um belo comunicador, você sabe da importância que é, né, a postura corporal, o sim. falar bem, né, a dicção. Então, assim, as pessoas estão entendendo. Então, hoje em dia, fonoaudiólogos indicam teatro, terapeutas indicam teatro, né? O pai que quer tirar o filho da internet fala assim, eu preciso fazer meu filho interagir com mais pessoas, ter essa sociabilidade, sabe? Então a gente tem se surpreendido muito com o público que não quer fazer teatro para ser ator, quer fazer teatro para se desenvolver. Estou conversando com o artista Tiago Matos, da cidade de Guarulhos. Agora, um detalhe importante que eu vejo na sua fala, e aí eu entendo e compreendo, é que quando você vai no comércio fazer qualquer tipo de solicitação, você com certeza já encontrou vários obstáculos. É impressionante como o comércio, grande parte do comércio, eu tenho essa experiência de mercado publicitário, mas alguns comerciantes já mudaram essa ótica, outros não, de valorizar o que é nosso. É impressionante isso, né? Sim. Você acha que isso é uma barreira para qualquer projeto, Tiago? Então, claro, sem dúvida, Geraldo. Até porque aqui na cidade não existe nenhum tipo de incentivo fiscal, por exemplo, para o pequeno comerciante poder pegar de alguma verba dele e jogar em algum projeto cultural. Algum tipo de verba de imposto da cidade fazendo incentivo, como o ICMS que tem em São Paulo. Né? A gente não tem nenhum programa assim ainda. Então, para o pequeno comerciante pegar o dinheiro do bolso e te ajudar, né? Ele tem que conhecer o teu trabalho, ele vai pensar se ele vai realmente, esse retorno de marketing vai ser favorável para ele, porque senão ele pega essa verba e anuncia num jornalzinho da cidade, né? Num guia que tem na cidade e tal. Então, infelizmente, a cidade não tem essa visão mesmo do pequeno comerciante. Né? Então, assim, eu consigo alguns apoios pela notoriedade, pelo reconhecimento do trabalho. Então, por exemplo, eu diminuo meu custo, por exemplo, com camarim.
E aí, são 7 atores, eu ia fazer um camarim lá que eu ia gastar R$ 200, aí eu vou lá na Citybread, converso lá com os amigos, pô, coloca o logo de vocês aqui, vocês mandam o camarim pra gente. Eu preciso transportar um cenário, converso com um amigo que tem uma transportadora, o filhão, tal dia você consegue disponibilizar um caminhão, uma Fiorino para me levar as coisas, eu coloco o seu logo aqui. Então, isso tudo são de relações pessoais. Não tem essa cultura ainda, Geraldo, de ajudar mesmo, né? Agora, Tiago, eu entendo, quero te desejar boa sorte, porque a gente sabe que essa caminhada da cultura não é uma caminhada fácil. Muita gente para no meio do caminho. Essa lei Rouanet, ela chegou num bom momento para você e para muita gente. Havia um questionamento. É Lei Aldir Blanc agora, Geraldo. Isso. Que eu ainda estava na memória anterior. Então, eu vejo que precisa unir forças no sentido de valorizar a cultura local. Tem muita gente boa na cidade de Guarulhos, né? Eu acho que o grande comerciante, o grande empresário, ele precisa abraçar essa ideia, porque um povo sem cultura é um povo sem futuro, né? Eu tenho comentado isso com a chegada da internet, só para fazer aqui um pano de fundo, Tiago, e respeito desde já quem está me acompanhando nas redes sociais. Entendo e respeito opiniões diversas, mas a internet deixou o jovem brasileiro preguiçoso para leitura, né? Sem dúvida. Eu ainda tenho o hábito. Eu estou fazendo um curso agora de pós-graduação pela internet, mas me mandaram os livros, eu estou lendo. Eu não gosto de ler na internet, eu leio manchete, mas eu gosto de pegar o livro e ler, sabe? Eu sou assinante de uma revista, de um grande jornal, eu tomo café lendo. Eu tenho esse hábito, né? Eu acho que falta isso. A internet veio e muita gente não valoriza mais a cultura na sua leitura, no teatro e assim por diante. Até quadro, até a exposição de quadro, você vê na internet. Meu Deus, né? A galera vendendo a arte pela internet, Geraldo. Eu tava vendo essa matéria que eu achei um absurdo. Não um absurdo, né? É absurdo. Mudou, tem que se adaptar, enfim. Né? Mas quem diria, né? Pois é. Tiago, fica as suas considerações e aqui o meu respeito e parabenizo você por mais esse projeto. Então, Geraldo, para finalizar, eu queria dizer também, além do projeto da escola, eu tenho o meu projeto pessoal, né, que é o Guarulhense Movido pela Arte, que eu fiz uma live agora, né, primeira atividade. Então, é uma live que vocês que estão nos assistindo vão gostar muito de assistir, porque é eu entrevistando eu mesmo, Geraldo. Então, incentivo as pessoas a conversarem consigo mesmo, porque muitas vezes o pingo do i sai, né, do lugar, né? Então, nada como a gente ter essa reflexão da gente poder se entender. E aí eu fiz essa primeira atividade, então tem a live lá no meu Instagram, Thiago Matos Oficial, então assista lá que vai estar muito bacana. E agora, no dia 10, vai ter o lançamento oficial de um documentário, que é um documentário biográfico, contando um pouco, né, da minha trajetória na cidade. Eu ia fazer esses encontros presenciais pelos céus da cidade, contando um pouco da minha trajetória, a minha viagem do Irã, como é que foi. Porque, Geraldo, a maior visão desse projeto, que eu já fazia de graça para as escolas, é compartilhar a minha experiência e mostrar para o jovem guarulhense que é possível sonhar e realizar. Independente de querer ser artista, quer ser um bom jornalista, quer ser um astronauta, quer ser um médico, cara, vai firme, com fé, determinação, força de vontade, você consegue. A ideia do meu projeto é fazer esse jovem não se limitar com as coisas aparentes, né? Eu venho de uma classe social baixa e hoje em dia, graças a Deus, eu sobrevivo da arte e sou muito feliz com isso. Então, meu projeto vem nesse viés, de mostrar para o jovem guarulhense que é possível sim sonhar e realizar, e o quanto é bom a gente fazer o que a gente gosta. Muita gente trabalha só pelo dinheiro, e aí não entende que se a gente tiver o prazer de trabalhar com o que a gente gosta, você não vai precisar mais trabalhar, né? Vai ser o seu prazer.
E o dinheiro é o mal necessário, né? Essa pandemia para mostrar isso, né? Para que você precisa de tanto dinheiro? Você precisa estar bem com a tua saúde mental, bem com a tua saúde, com as suas relações, não se arrepender de dizer um eu te amo. Eu espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, Geraldo, para que a gente possa conhecer mais, porque a vida é feita de relações. Então, assim, que prazer estar batendo esse papo com você aqui, que a gente possa futuramente estar numa padaria tomando um café e que a gente possa virar amigo, compartilhar a vida. Então, essa é a minha filosofia de vida, Geraldo. Esse sou o Thiago Matos, que tenho o prazer de compartilhar aí um pouco da minha caminhada e é isso. Obrigado, meu amigo. Forte abraço, sucesso no seu projeto. Valeu, Geraldo. Então, adiciona lá, galera. Thiago Matos Oficial, tem meu site também, Thiago Matos Ator, e no YouTube também, Thiago Matos Ator. Forte abraço, até breve, galera. Um abraço. Esse é o Thiago Matos, artista de Guarulhos. Comigo hoje, Lucas Braga na retaguarda. Aliás, hoje o Felipe Pão, Felipe, tô querendo derrubar, aí não, né? Hoje o Filipão tá comigo. Na retaguarda tá o meu amigo Lucas Braga e também o Neto Costa e Silva. Muitíssimo obrigado você das redes sociais, você que compartilha sempre de segunda a sexta no Facebook do Guarulhos em Destaque, o Debate Guarulhos às 20h30. Boa noite.